Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o pastor João Gonçalves. Estou aqui numa plataforma que fica na Praça dos Três Poderes, na frente do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal. E eu estou gravando um vídeo memorial. É um vídeo em memória, lembrança de uma pessoa muito querida que eu ouvi pela última vez aqui nesta plataforma, no momento de oração pelo Brasil. Estou falando do querido pastor Renan Vieira. Para vocês entenderem um pouco quem era o pastor Renan Vieira e como eu conheci. No início de 1991, eu vim para Brasília, de São Paulo, para fazer a Marcha Liberta Brasil, a primeira marcha de oração pelo Brasil aqui na Esplanada. Aquelas marchas de oração, elas eram realizadas durante 24 horas, não significa que a gente ficava 24 horas marchando em oração. Nós normalmente saíamos ali do Cruzeiro. Tem uma cidade distrital aqui, para quem não conhece Brasília, que se chama Cruzeiro. E entre Brasília, o plano piloto, e Cruzeiro tem exatamente um cruzeiro, que é considerado um marco zero de Brasília. Então algumas vezes saímos de lá até aqui a Esplanada, em frente ao Congresso. Outras vezes saíamos do Palácio do Buriti. Algumas vezes saímos da Torre. E assim realizávamos então a Marcha Liberta Brasil, 24 horas de oração pelo Brasil. Eu estou contando isso porque na primeira marcha, que aconteceu no dia 15 de março de 91, eu convidei o irmão Renan Vieira para dirigir o primeiro período de 6 horas da programação, quando nós terminássemos a marcha, o deslocamento em oração, e nos concentrávamos em frente ao Congresso Nacional, num palco montado. Então eu convidei o irmão Renan Vieira para dirigir esse primeiro período de 6 horas. Lembrando que o evento era de 24 horas, 4 pessoas lideravam os períodos de 6 horas. Era um tipo de mestre de cerimônia, um apresentador da programação. E o irmão Renan Vieira foi o primeiro que eu convidei. Como eu estava dizendo, a última vez que eu ouvi foi aqui nesta plataforma onde eu estou, porque ele tinha feito uma programação, um clamor pelo Brasil aqui neste local, e ele tinha me convidado para estar com ele aqui. Tinha outros irmãos também, várias pessoas. E ele, não sei se inspirado na Marcha Liberta Brasil, eu nunca conversei com ele sobre isso, mas ele fazia movimentos em prol da libertação espiritual do Brasil. Eu me lembro que há pouco tempo atrás ele fez um evento, contratou um grande trio elétrico, mobilizou muita gente e veio então com um grupo de pessoas num trio elétrico orar aqui na Esplanada dos Ministérios. E eu estava nesse evento. E como eu disse, este é um vídeo memorial porque há pouco tempo atrás o pastor Renan Vieira foi convocado por Deus para ser dirigido até a glória, até o céu. Eu não estava em Brasília, fui surpreendido com a informação quando alguém entrou em contato comigo para me informar que ele tinha partido deste mundo para a eternidade. E este vídeo para mim é muito importante e confesso que eu estou emocionado, porque o irmão Vieira sempre foi um grande amigo, o pastor Renan Vieira. Desde o início, quando eu conheci, sempre foi um homem de Deus. Ele tinha algumas características que o diferenciava de muita gente. Ele era um intelectual, ele era um gentleman, um homem muito educado, uma
pessoa muito amorosa. E ele muitas vezes me abençoou com palavras de incentivo, de estímulo a continuar o meu trabalho, a minha missão. E como eu estava dizendo, ele dirigiu o primeiro período da Marcha Liberta Brasil no dia 15 de março de 91, na Esplanada dos Ministérios. E a última vez que eu vi foi exatamente nesta plataforma onde eu estou aqui em frente ao Palácio Planalto, aqui em frente o panteão da bandeira do Brasil, né? Esse mastro gigante com esta grande bandeira. E foi aqui então que nós nos vimos pela última vez com um grupo de pessoas que estávamos orando pelo Brasil. Então eu estou gravando esse vídeo como um memorial da pessoa do pastor Renan Vieira, irmão Renan Vieira, que já está com o Senhor na glória. E eu me lembrei daquele texto de Salmo 116, versículo 15, que diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a chamada dos seus santos, a convocação dos seus filhos para a eternidade. E quer você creia ou não, nós estamos nos momentos finais, segundo alguns cientistas, nos minutos finais da história da humanidade. Como diz lá em Apocalipse, logo no final do livro: breve Jesus voltará, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz a mim, diz a você, diz a nós: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E a pergunta que fica é: você está preparado? Eu creio que o pastor Renan Vieira estava preparado. Ele dava testemunho sobre isso. Era um homem apaixonado pelo Brasil, amava o Brasil. Por isso eu o convidei para ser o dirigente, o apresentador das primeiras 6 horas da Marcha Liberta Brasil no dia 15 de março de 91. Isso faz 31 anos, fazem 31 anos. E ele era um homem que amava o Brasil, que orava pelo Brasil, que chorava pelo Brasil, que clamava pelo Brasil. Ele clamava a Deus pelo Brasil, como diz Jeremias 33:3, quando diz: clama a mim e responder-te-ei a anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Então eu estou gravando esse vídeo em memória, em lembrança da vida, da história e do passamento do pastor Renan Vieira deste mundo para a eternidade, para a presença de Jesus. E como eu já disse, a grande pergunta que fica é: você está preparado para te encontrares com o teu Deus? Você está preparado? Se não está, a palavra de Deus deixa esta exortação: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Eu quero encerrar esse vídeo lembrando uma coisa que eu disse dias atrás em um outro vídeo, num outro evento. Eu nunca perdi tantos amigos, tantos conhecidos, tantas pessoas próximas e queridas como nesses últimos 2 anos. Independente de pandemia, eu nunca perdi tantas pessoas queridas. Aliás, nesse evento que eu estava participando, que eu falei sobre isso, eu disse: eu perdi mais amigos, pessoas próximas e queridas nesses 2 últimos anos do que em 62 anos de história de vida que eu tenho. Eu confesso para você que está assistindo esse vídeo que eu não entendo por quê, mas aprove a Deus chamar muitas pessoas nesses últimos anos, por causa da pandemia ou sem pandemia. De um jeito ou de outro, Deus chamou muitas pessoas queridas para a eternidade, para a sua presença. Minha oração é que todos tenham ido para a presença de Deus o Pai, porque todos os que eu conheci, todas as pessoas que eu estou citando que eu perdi, eram pessoas tementes a Deus,
homens e mulheres de Deus, pessoas que amavam a Deus, que buscavam a Deus, que clamavam a Deus, mas pessoas que partiram deste mundo para a eternidade. Algumas dessas pessoas eu tive a oportunidade até de me manifestar nos funerais dizendo, lembrando aquela palavra de Deus a Enoque, que está lá em Gênesis, logo no início da Bíblia, que Deus olhou para Enoque e Deus para si o tomou. Deus viu alguma coisa em Enoque, que diferente dos outros, seus parentes, que desde Adão até não sei mais quem, a Bíblia diz, conta vários relatos, que eles viviam até 700, 800, 900 anos, quase 1000 anos. Matusalém mesmo viveu 969 anos. Teve um deles lá que eu não me lembro qual, viveu 960 anos. Mas Enoque viveu naquela época apenas 300 anos e Deus para si o tomou. Então eu costumo dizer que tem pessoas neste mundo, neste tempo, nessa geração, que Deus olha dos céus à terra e Deus decide tomá-los para si. E eu creio que foi o caso do irmão Renault. E nós que estamos aqui é porque nós ainda precisamos cumprir a nossa missão. Eu sinceramente não sei, não entendo e nem pergunto para Deus por quê, né? De vez em quando não vem essa questão na sua mente, essa interrogação, essa pergunta: Senhor, por quê? Senhor, por que o Senhor levou fulano de tal? Uma pessoa tão boa, tão amável, tão generosa, tão educada, tão altruísta. Pessoa que ama tanto as pessoas, que ama tanto a família, que ama tanto a nação. Senhor, por que o Senhor levou? Eu confesso para vocês que eu nunca fiz essa pergunta para Deus e eu sinceramente não entendo por quê. Mas algumas pessoas Deus leva até mais cedo, até com menos idade. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. E fica, muitas vezes na mente essa indagação: Senhor, por quê? Eu não sei nem por quê, nem para quê. Mas a questão que eu sei é que Deus tem levado muitas pessoas próximas, amadas e queridas nesses últimos dias. E uma delas foi o pastor Renault Vieira. Pelos mistérios de Deus também eu não entendo. Deus é que sabe. Eu não perdi nenhum familiar e parente próximo nesses tempos, nesses últimos 2 anos. Perdi amigos, alguns muito próximos, muito queridos, homens e mulheres. Homens de Deus, mulheres de Deus, que amavam o Brasil, que amavam a nação, que oravam por este país. Mas como diz a palavra de Deus, nos ensinos de Jesus, que amavam a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças e de toda a sua alma. E por isso Deus para si as tomou. Então, concluindo, eu estou aqui na Praça dos Três Poderes. Eu estou aqui numa plataforma que muitos grupos de oração usam para promoverem eventos de oração e clamor a Deus pelo Brasil. E eu resolvi gravar este vídeo em memorial, em lembrança, não somente do pastor Renault Vieira, mas de todos aqueles que amavam o Brasil, que oravam pelo Brasil, que choravam pelo Brasil e que clamavam pelo Brasil, clamavam a Deus pelo Brasil. Mas que porque amavam a Deus sobre todas as coisas, como diz a palavra de Deus, com todas as suas forças, de toda a sua alma e de todo o seu coração, Deus para si os tomou. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia, uma boa semana. Que Deus dê a você a alegria, a certeza da vida eterna e a certeza da promessa de Jesus que disse: quem crê em mim tem a vida eterna. E como o próprio Senhor Jesus Cristo disse:
lá no Evangelho de João 3, versículo 16. Que eu ouvi o pastor Renault falar sobre esse versículo muitas vezes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe, que você creia no Senhor Jesus, o Santo Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário e derramou seu precioso sangue para o perdão dos seus pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados, para que você crendo nele, você não pereça, não vá para o inferno, mas você tenha a vida eterna, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tchau, tchau.